Meu nome é Débora Mainardi, sou médica endocrinologista. Hoje o nosso assunto vai ser tireoide. E para você que ainda não me conhece, no meu primeiro vídeo eu contei toda a minha história. Vai lá dar uma olhadinha. Na endocrinologia, a glândula tireoide é uma das queridinhas, uma das mais faladas. Por isso que hoje eu dediquei esse vídeo só para falar dela. Ela se localiza na parte da frente do nosso pescoço, embaixo do pomo de Adão, como é conhecida a cartilagem tireoide. Gente, a tireoide, além de tudo, se relaciona com a regulação hormonal, ganho de peso, perda de peso, com o crescimento, com o desenvolvimento, além dos ciclos menstruais e o intestino, o hábito intestinal também. Ela produz 3 hormônios super importantes: o hormônio T3 ativo, o T4 e a calcitonina. Os hormônios tiroidianos, eles necessitam para sua síntese o iodo. O iodo é super importante para que os hormônios tiroidianos sejam produzidos. Aonde que a gente vai encontrar esse iodo? Olha, todos os alimentos marinhos, peixes e derivados, crustáceos em geral, e no sal iodado, que não era iodado antes. Muitas vezes o sal grosso ainda não está iodado por lei. Então é legal que vocês olhem os rótulos se o sal tem iodo ou não, para que a gente tenha esse aporte necessário para a produção desses hormônios super importantes em todas as células do nosso organismo. O sistema tiroidiano é muito complexo, ele é controlado em vários níveis, desde o cérebro, hipotálamo, hipófise, até a periferia do nosso organismo com os hormônios T3 e T4. Então não cabe aqui a gente falar sobre esse assunto tão complexo, que senão eu iria ficar hoje, amanhã, depois, o que seria ótimo conversando com vocês, mas não falando de tanta complexidade assim. Bom, chegou a melhor parte do vídeo, né? Eu tenho certeza que você clicou aqui por conta desse tópico, que são as doenças da tireoide. Eu vou dividir aqui em 4 tópicos, que são o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, os bócios e os nódulos. O hipotireoidismo, que é a doença mais frequente na tireoide, é quando o paciente chega no consultório que dorme em qualquer lugar, não tem força, está apático, tem dor muscular, o intestino não funciona ou está diminuído muito em relação ao funcionamento. E aí, por que tudo isso ocorre? Porque os hormônios tiroidianos, por algum motivo, estão sendo produzidos em menor quantidade. E nesse caso, é importante a introdução da terapia de reposição hormonal, logicamente, após toda a avaliação clínica laboratorial necessária. Hipertireoidismo é o contrário do hipo. O paciente chega no consultório com sudorese, taquicardia, batedeira do coração, não consegue dormir, o intestino dele começa a funcionar demais. Geralmente, quando esse paciente chega, ele está num quadro de um provável hipertireoidismo. Após a investigação, a gente tem que entrar com as medicações adequadas e ser seguido e acompanhado. O hipertireoidismo é um pouco mais grave do que o hipo. Então, a gente tem que ter um controle bastante rigoroso com o endocrinologista. Bócios. O que é bócio? Bócio é um volume aumentado da glândula tireoide. Geralmente é visível. A pessoa vem com a queixa: doutora, eu estou ficando com papo. E realmente, por exemplo, o bócio endêmico, que é o mais frequente, nas regiões que não tinham iodo, por conta disso, a tireoide aumentava de volume pela falta de iodo, que é só repor e retorna, na maioria das vezes. Outro tipo de bócio são os bócios tóxicos, que eles não são só aumentados de volume, eles são aumentados de volume e produzem demais o hormônio tireoidiano, que são eles. Lembra o hipertireoidismo que eu falei? Pois é, o hipertireoidismo mais frequente é a doença de Graves, é uma doença autoimune, que é um bócio generalizado e com o aumento da produção dos hormônios tireoidianos. E o outro é um nódulo, que só aquele nódulo produz muito hormônio tireoidiano, que é uma doença que se chama doença de Plummer. Quarto e último item, os nódulos. Todo nódulo tireoidiano hoje, ele tem que ser avaliado.
Ah, maior que 1 centímetro, ah, menor que 1 centímetro. Obviamente, os maiores que 1 centímetro são mais preocupantes, mas isso não quer dizer que os nódulos até 1 centímetro não devam ser avaliados. Então, a maioria, graças a Deus, felizmente, a maioria dos nódulos são benignos. Mas, apareceu um nódulo, tem que ir ao endocrinologista. É de suma importância que ele seja avaliado por um especialista. Pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou, é só escrever aqui para mim que eu respondo. Não precisam ir no Dr. Google, eu respondo para vocês. Lembra do crescimento e desenvolvimento que eu falei nesse vídeo? Pois é, o próximo vídeo vai ser exatamente sobre esse tema, crescimento e desenvolvimento, puberdade precoce, baixa estatura, puberdade tardia e até o desenvolvimento e crescimento normal da criança e do adolescente. Gostou dessa parte, né? Pois é, fica ligado no próximo vídeo que você vai saber muito mais sobre isso. Então, beijinho, tchau, tchau!